Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Norma Jean nasceu no dia 1º de junho de 1926 em Los Angeles, Estados Unidos. Norma Jean passou boa parte de sua infância em lares adotivos e sendo criada por amigos de sua mãe, já que sua mãe Gladys foi diagnosticada com esquizofrenia e passou toda a sua vida em um hospital psiquiátrico. Como a Marilyn, ela teve que passar praticamente a infância toda dela pulando de lar em lar adotivo, ela acabou sofrendo muitos abusos sexuais nesses lares. Não só abusos sexuais, mas abusos físicos, psicológicos, até que quando ela atingiu uma idade, ela conseguiu um lar fixo. Ela acabou sendo criada por uma amiga de sua mãe. Com a doença de sua mãe e a identidade desconhecida do seu pai, Norma Jean acabou seguindo o padrão da família e casou-se muito cedo. Ela acabou casando aos 16 anos de idade. Ela casou com James Daugherty em 1942. Seu marido James acabou indo para a guerra em 1944 e ela acabou se mudando com os pais dele. Então, ela começou a trabalhar em uma fábrica onde conheceu o fotógrafo David Conover, que mudou a sua vida. Ela foi descoberta nessa fábrica que ela trabalhava por esse fotógrafo. Então, pouco tempo depois ela já estava muito conhecida, ela acabou saindo em várias capas de revistas, ela acabou trabalhando como modelo. Esse fotógrafo, ele tinha um contato de muitas pessoas importantes de Hollywood. Sendo assim, a fama dela aumentava cada vez mais. Por conta da sua sensualidade natural, a Norma Jean, ela logo foi escalada para fotografias voltadas ao público masculino. Sua carreira como modelo crescia rápido e até a primavera de 1946 já tinha estampado 33 capas de revistas. Ela foi a primeira capa da Playboy. Em todos os seus primeiros trabalhos, ela utilizava o sobrenome Baker, que era do nome de casada de sua mãe. Mas depois que ela foi contratada pela 20th Century Fox, o executivo que comandava na época lhe deu um nome de estrela de Marilyn. Acabou adorando e acabou completando esse nome artístico como Monroe, que era o sobrenome de solteira da mãe. Então, seu nome passou a ser Marilyn Monroe. Com o crescimento da sua fama, a Marilyn acabou pintando seus cabelos de loiro no intuito de chamar mais a atenção dos publicitários e dos homens e separou-se de seu primeiro marido no final de 1946. A carreira da Marilyn, ela foi incerta por alguns anos e seus primeiros papéis foram conquistados com a ajuda de alguns executivos e donos de agências de atores com que a Marilyn se relacionou. Infelizmente, não só naquela época, mas hoje em dia ainda acontece, infelizmente, a gente ainda tem isso, mas na época, nos anos 40, anos 50, era muito comum, tanto que a gente até vê filmes sobre isso, né, sobre histórias reais, de produtores, inclusive, que acabavam se insinuando que queriam algo em troca para dar fama a essas mulheres. E a Marilyn foi uma dessas vítimas que sofreu esse tipo de chantagem. Há boatos, há registros que realmente ela teve que dar o sexo em troca de fama para alguns produtores de Hollywood. Mas foi nos anos 50 que Marilyn alavancou o sucesso. Nos anos 50, ela alcançou a fama mundial, fortuna e milhares de fãs. Mas ela nunca se recuperou dos traumas de infância e acumulava muitos monstros interiores. Ela alavancou seu sucesso em 1953 com o lançamento do filme Os Homens Preferem as Loiras. Nesse mesmo ano, ela atuou em Torrentes de Paixão e na comédia romântica Como Agarrar um Milionário. Em 1954, Marilyn se casou com o ex-jogador de beisebol Joey DiMaggio, uma lenda do esporte dos Estados Unidos. Durante a lua de mel da Marilyn em Tóquio, ela acabou fazendo uma performance para os militares norte-americanos que estavam servindo na Guerra do Vietnã. 9 meses depois, o casal acabou se separando. Os boatos foram que Joey era um marido muito ciumento e que não conseguia aceitar a profissão e a exposição da esposa. Joey, mesmo sabendo da profissão da Marilyn, sabendo de toda a exposição que ela tinha nos filmes, na televisão, mesmo assim ele era um cara muito ciumento e ele não aceitava que aquilo continuasse. Então ele acabou se tornando um cara muito possessivo e muito ciumento. Ele queria a Marilyn totalmente diferente, queria que ela largasse a carreira e fosse morar com ele numa casinha, ter filhos, que ela fosse uma dona de casa e que somente ele trabalhasse. Então Marilyn, não concordando com isso, ainda mais que ela estava no ápice da carreira, ela acabou pedindo o divórcio.
Em seguida vieram filmes que continuaram atraindo multidões ao cinema, entre eles O Pecado Mora ao Lado, de 1955, e Nunca Fui Santa, de 1956. Em 1956, Marilyn conhece Arthur Miller. Arthur Miller era um dramaturgo muito famoso. Muitos afirmam que no relacionamento com Miller que Marilyn começou a ficar dependente de medicações. Em 1957, Marilyn começa a gravar o filme O Príncipe Encantado com Laurence Olivier. Nesse filme, a Marilyn ela não estava nem um pouco à vontade porque, conforme ela dizia, ela não conseguia entrar no personagem. A Marilyn sempre teve muitos problemas com horário. Ela era uma atriz que ela sempre se atrasava para chegar no set. Ela tinha fama em meio ao Hollywood, em meio aos atores que participavam com ela, de ser uma mulher que sempre se atrasava. Então, nesse filme que ela gravou em 1957, ela continuou com esse hábito. Ela chegava sempre atrasada, às vezes os atores tinham que esperar por horas para ela chegar. Às vezes ela ficava dormindo até muito tarde devido às medicações e acabava chegando muito tarde. E nesse filme O Príncipe Encantado, que ela atuou, ela teve um pouco de dificuldade porque ele era um homem extremamente grosso e ele deixava claro que ele não aceitava esses atrasos. Só que tudo piorou num dia de gravação onde Marilyn estava gravando com ele e ela acaba chegando atrasada. E em meio a essa gravação, ela acaba pedindo para parar de gravar porque ela não estava conseguindo entrar no personagem, ela não estava conseguindo entender a personagem que ela estava fazendo. E Laurence, com seus anos de experiência, ao invés de ajudá-la, de instruí-la, ele acaba falando na frente de todos que ela não precisava atuar, e sim fazer o que ela sempre fazia, apenas ser sexy. Aquilo meio que afetou ela muito, porque ela era uma mulher que ela já se sentia usada, ela foi usada na infância, ela foi usada nos trabalhos que ela fez para conseguir os papéis. Aquilo meio que destruiu ela por dentro, porque ela tinha um respeito enorme por aquele ator e ela não esperava que ele dissesse aquilo e aquilo a destruiu, porque era como ela se sentia usada. Ela sentia que as pessoas só gostavam dela devido à sua aparência, devido a ela ser sexy e que só para aquilo que ela prestava. Depois disso, eles acabaram o filme, mas aquilo deixou ela bem afetada. Enquanto ela estava casada com Arthur Miller, eles tentaram ter filhos umas 2 vezes, só que as 2 vezes ela teve aborto espontâneo. Na verdade, os rumores são que ela abortou devido às medicações que ela tomava. Então, em 1961, após passar por mais um aborto, o casal acaba se separando. Nesse mesmo ano, ela atua em seu último filme, Os Desajustados. E mais uma vez foi um filme que abalou muito a Marilyn, porque novamente ela fazia o papel de uma mulher que era explorada sexualmente. Era um filme que tinha muito machismo, muita exploração do corpo e da sexualidade feminina. E novamente Marilyn se sente um objeto. Para quem não sabe, a Marilyn Monroe ela foi amante dos irmãos Kennedy, do presidente e do irmão dele. Sim, dos dois. Mas era uma relação muito sexual, na verdade. Eles somente queriam o sexo dela. Só que o Kennedy, ela acabou meio que se apaixonando por ele. Então, no dia 19 de maio de 1962, houve uma festa de aniversário para o presidente John Kennedy na Madison Square Garden, em Nova York. E Marilyn, na época, estava gravando um novo filme. Era um recomeço para ela. E os produtores desse filme disseram para ela que não era para ela se expor no momento que estava fazendo o filme com eles e que ela não poderia comparecer nessa festa. Só que Marilyn foi contra eles, acabou pagando o ingresso e foi até o aniversário do Kennedy. Nesse aniversário ela acabou indo e fazendo uma performance cantando Happy Birthday para o presidente. Esse Happy Birthday que a Marilyn fez para o presidente na época se tornou um mito para Hollywood. Até hoje o vídeo ele viraliza e as pessoas fazem paródias, aparecem em filmes. Eu vou deixar um trechinho aqui para vocês. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy
birthday to you. Além dela ter ido cantado para o presidente, ido contra tudo que pediram para ela vai com um vestido transparente, transparecendo toda a sua sensualidade. Só que tudo isso teve um preço. Ela acabou sendo demitida do filme. Nesse dia que ela cantou o Happy Birthday pro presidente, ela foi justamente para aparecer, foi para causar o caos, porque havia boatos que o Kennedy não queria mais se envolver com ela, porque muitos já estavam desconfiando, muitos já sabiam, já estava saindo na mídia e ele não queria acabar com o casamento dele. Após a cerimônia, nos bastidores, a Marilyn manda um presente pro Kennedy, um relógio de presente pro Kennedy, e atrás desse relógio dizia "Com amor, Marilyn". Só que o presidente acabou mandando devolver esse relógio e terminando todo o caso. Marilyn acaba caindo numa grande depressão novamente. Após esse episódio, ela acabou sendo internada numa clínica novamente para distúrbios mentais. A Marilyn era uma pessoa frágil, que acumulou traumas e perturbações mentais causados pelos episódios obscuros de sua vida e também pelos 3 abusos sexuais que sofreu em 3 lares adotivos diferentes que passou em sua infância. Além disso, pagou um preço muito alto para viver o seu sonho. Sofreu manipulação de diversos homens que a viam apenas como um objeto sexual e uma fonte de publicidade e lucro. A indústria do cinema fez uma grande fortuna com a vida atormentada de uma jovem que usava seu sonho como uma fuga de sua própria realidade insatisfatória, algo que muitos podem se identificar. Após alguns meses na clínica de reabilitação psiquiátrica, ela começa a ligar para diversas pessoas pedindo para que tirem ela de lá, só que ninguém se sujeita a fazer isso, mas Joey DiMaggio acaba aceitando o seu pedido. Então ele vai até a clínica e pede para darem alta para ela. Os médicos na época eles não aconselharam a alta porque a Marilyn ela tinha um grande risco de se suicidar, mas mesmo assim Joey DiMaggio vai lá e tira sua amada da clínica. Alguns meses depois a Marilyn ela acaba retornando aos holofotes, demonstrando que estava bem, que estava linda e pronta para voltar ao trabalho. Foi cogitada então para gravar um novo filme. Porém, os mesmos problemas continuavam. Marilyn chegava todos os dias no set atrasada, dopada de remédios, às vezes chegava bêbada, às vezes bêbada e dopada. Até que no dia 5 de agosto de 1962, quando Marilyn tinha 36 anos, ela foi encontrada morta em seu quarto na sua mansão. Na autópsia foi constatado o uso abusivo de medicamentos e álcool. Então foi concluído que foi um provável suicídio. Apesar de terem encontrado as medicações somente no sangue de Marilyn, eles deram sua morte como um suicídio. Mas na autópsia também foi provado que no estômago de Marilyn não havia nenhum resquício que ela teria tomado tantos comprimidos. Mas mesmo assim eles colocaram como suicídio. Então é um dos mistérios até hoje, porque na época, como não existia DNA para saber se alguém invadiu o quarto dela, não tinha muito recurso. Então, como era uma cena muito bem plantada, né, todo mundo sabia da fama dela de abusar de remédios com álcool, meio que tudo levou-se a crer que fosse um suicídio. Ela foi encontrada na cama dela nua, segurando o telefone, e a última ligação que ela tentou fazer antes de morrer foi para o presidente Kennedy. Uma das teorias é que ela não teria se suicidado, e teria sido um suicídio acidental ou até mesmo um assassinato, que é uma das teorias mais fortes, porque Marilyn ela era muito próxima dos Kennedy, e na época os Kennedys estavam envolvidos, acredito eu, com a máfia, algo assim. E como eles romperam o relacionamento, ela estava muito depressiva por causa disso, muito brava. Tem a teoria de que talvez ela pudesse ter ameaçado contar alguma coisa, ou até mesmo para evitar que ela pudesse contar algo, alguém teria assassinado ela. Eu vou deixar aqui para vocês 2 dicão. A primeira dica é do filme 7 Dias com Marilyn. Esse filme vocês encontram na Netflix, na Amazon, na internet. É um filme bem fácil de achar. Esse filme ele foi gravado contando os bastidores e a história da Marilyn quando ela gravou o filme O Príncipe Encantado. Então é um filme muito bom, ele tem um elenco maravilhoso. A outra dica é uma minissérie bem recente também. O nome da minissérie é A Vida Secreta de Marilyn Monroe. É muito boa. E essa série ela conta desde o início, conta da infância até o dia de sua morte. É uma minissérie bem completa e muito rica de detalhes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo extra aqui do canal. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Um beijo!